cheio de motivos pra parar e desistir. Uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar. E ao mostrar-te a saída, vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Informativo Mundial das Missões. A conversão de uma ateia. Biljana mora em Belgrado, Sérvia, e certa vez ficou preocupada com a sua amiga Svetiluska. Elas não se viam fazia algum tempo, mas as notícias eram que Svetiluska estava ficando louca. Ela dizia que ouvia sons e vozes e não havia remédio que resolvesse o seu problema. Familiares a levaram a monges, padres e ninguém dava jeito. Svetiluska perdeu até a força nas pernas e ficou acamada. Biljana, que era ateia, acreditou que a amiga estava com problemas psicológicos e foi visitá-la. Ao chegar à casa da amiga, Svetiluska, na cama, se mostrou lúcida, apesar das situações sobrenaturais que relatou. Biljana não sabia ao certo o que pensar, e foi então que perguntou: "Amiga, posso orar por você?" Biljana estava visitando uma igreja adventista havia algum tempo e tinha aprendido sobre a oração. Svetiluska aceitou o convite, e então Biljana chegou em casa, se ajoelhou e orou: "Deus, se tu existes, afaste aqueles demônios da minha amiga." No dia seguinte, Biljana foi até a casa de Svetiluska e a encontrou surpreendentemente em pé, lavando uma janela. Deus havia respondido à oração de Biljana. Svetiluska estava livre dos maus espíritos e nunca mais ouviu aqueles sons. Biljana ficou muito feliz
entendeu que Deus existe de verdade e, por isso, entregou o coração a Jesus e foi batizada. Atualmente, Biljana é membro da Igreja Adventista de Nova Belgrado e tem pregado sobre a paciência de Deus para alcançar os seus filhos. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar essa igreja na Sérvia a ter um templo próprio. Sejamos liberais. Bom dia, feliz sábado! Seja bem-vindo à Escola Sabatina do Distrito do Castelo. Estamos muito felizes e agradecidos a Jesus, porque vocês estão aqui conosco. Hoje o nosso sábado vai ser diferente. E aí, crianças, vocês estão se cuidando direitinho? Vocês sabiam que tem um bichinho rondando o nosso mundo, querendo nos deixar doentes? Pois é. Mas você sabia que você pode fazer alguma coisa para não ter esse bichinho? Pois é, vocês estão lavando bem as mãos? Estão usando o álcool gel? Sim, ó. Depois de fazer alguma coisa que não tinha onde lavar a mãozinha, você usou o álcool gel para higienizar a sua mão? Vocês estão comendo direitinho? Vocês estão comendo brócolis? Vocês estão comendo tomate? E as frutas? E as verduras? E os legumes? Quero ver vocês assim, ó, bem forte, para espantar esse bichinho para bem longe, viu? Olha só, crianças, antes de começar a nossa escola sabatina, nós vamos orar. Orar, pedir a Papai do Céu para nos abençoar e nos proteger desse vírusinho horroroso. Também nos abençoar, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é sábado, um dia de alegria. Então, antes de começarmos, eu vou pedir para você aí do outro lado, ó, parar um pouquinho e, ó, juntar a sua mãozinha e vamos falar com Jesus. Quem sabe aí como a gente faz a nossa oração? Para os outros que a gente não conhece, eu vou contar uma aqui, ó. A professora Jéssica, ela é bem legal. Ela ensinou uma coisa pra gente, assim, ó. Eu sou forte, junto com Jesus, e posição de oração. Você vai ficar de olhinho fechado e mãozinha posta, para assim falarmos com Jesus, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado pelo sábado. Estamos felizes e agradecidos a Ti por isso. Obrigado pela escola sabatina. Abençoe cada criança, que eles possam ser abençoados por Ti e que cuide da sua família também. Nos dê um sábado feliz, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, crianças, nossa escola sabatina está sendo um pouquinho diferente, né? Vocês aí do outro lado e eu aqui. Só que nossa escola sabatina está começando um novo trimestre. Quem aí sabia disso? Que nós estamos começando um novo trimestre, uma nova lição. Quem aí já tem a sua lição? Olha só, já estou com as minhas. E você? Mesmo que esteja com tudo isso acontecendo, o nosso pastor foi muito legal e nos enviou todas as lições da escola sabatina. Tá lá do rolzinho até dos adultos. Se você não tem a sua ainda, pede para a mamãe que lá no computador ou lá no WhatsApp o pastor mandou pra gente. Então você tem a oportunidade de ter a sua lição. E não tem desculpa de não estudar, tá bom? Olha só, nossa lição dessa semana, eu vou falar pro rolzinho, pro jardim, pros primários, e elas são bem parecidinhas. E eu vou falar para vocês. Sabe, olha só, nós vamos contar a história de Jesus. Olha só, Jesus, o servo. Alguém sabe aqui me dizer o que é um servo? O que é servir? Ah, servir é pegar um biscoitinho, levar lá para a mamãe e servir ela? Não. Olha só. Jesus e seus amigos, os discípulos, eles estavam se dirigindo a Jerusalém. Olha lá os discípulos de Jesus. Eles já haviam
visto e ouvido muitas coisas interessantes enquanto viajavam com Jesus. Eles estavam encantados e eles também estavam empolgados, sabiam? Os discípulos? Eles estavam empolgados porque eles pensavam que Jesus seria rei do país deles. E eles estavam muito empolgados, muito felizes. As pessoas queriam que Jesus fosse rei e achavam que se Jesus fosse rei, o país dele ia ser muito melhor. Só que os discípulos, eles não só queriam que Jesus fosse rei, mas eles também queriam ter cargos importantes junto a Jesus quando ele se tornasse rei. Enquanto eles caminhavam juntos lá, Jesus conversava acerca de quem teria os melhores... Eles caminhavam e os seus discípulos estavam conversando quem teriam cargos melhores ali no reino de Jesus. Tiago e João se viraram para Jesus, eles se viraram para Jesus e falavam assim: Jesus, olha, eu gostaria de falar com o Senhor. Quando o Senhor for rei, eu gostaria de sentar à direita e outro à esquerda. Os outros discípulos olharam e fizeram uma cara de zangados, porque eles também queriam ser os primeiros. Eles também queriam sentar ao lado de Jesus. Eles falaram: por que só vocês querem estar do lado de Jesus, da direita e da esquerda? Nós também queremos ser os primeiros. Nós também merecemos tanto quanto vocês. E sabe, Jesus achava assim que seus amigos, os discípulos lá, eles não compreendiam o que era ser o primeiro. E Jesus começou a conversar com eles. Vocês sabem de alguma coisa? Vocês sabem o que é ser o primeiro? Eles achavam que se fossem os primeiros, eles teriam muitas coisas importantes. Mas eu acho que vocês ainda não entenderam, Jesus começou a falar. Eu vejo de um modo muito diferente. Eu acho que as pessoas são muito mais importantes do que cargos. Eu também acho, sabe, crianças? Eu também acho que as pessoas são muito mais importantes. Você é muito importante. Para Jesus, principalmente. E sabe, Jesus começou a falar para eles: se vocês quiserem ser os primeiros no meu reino, vocês deverão pensar primeiro nos outros. E isso que significa ser o primeiro. Os discípulos ficaram ouvindo em silêncio ali. Eles lembraram de que Jesus amava ajudar as pessoas. Eles viram Jesus curar os cegos, fizeram as pessoas aleijadas voltarem a andar. Eles viram muitas coisas, Jesus curar as pessoas. Observaram quando Jesus colocou as criancinhas no colo, quando Jesus falava bondosamente para as pessoas. Eles ficaram então envergonhados, os discípulos. E Jesus, com um amável sorriso no rosto, ele então virou para eles e falaram assim: eu não vim aqui para que as pessoas viessem se curvarem a mim ou que façam as coisas para mim. Eu vim para fazer as coisas para as outras pessoas. Eu vim servi-las. Isso é serviço. E Ele quer que você também faça o mesmo. Sabe como você pode servir? Não é só levando um biscoitinho para a mamãe. Não. Servir as pessoas é estar mais coladinho assim. Ajudar as pessoas. Ajudar quando elas precisam de um colo. Para ajudar quando elas precisam de uma palavra amiga. Agora, principalmente agora que está acontecendo tudo isso no nosso país, muitas pessoas estão dentro das suas casas. E as pessoas mais fragilizadas são os idosos, porque eles têm que ficar afastadinhos, sabe? E eles precisam muito da nossa ajuda. E como a gente pode fazer isso? Falando de Jesus para elas. Nós podemos ser bondosos para elas. E Jesus vai ficar muito feliz. Então, se vocês querem que vocês estiverem no primeiro lugar no reino de Deus, vocês precisam colocar as outras pessoas em primeiro lugar. E eu vou ficar muito feliz de ver vocês colocando todos em primeiro lugar. Que Papai do Céu te abençoe e que você
seja um bom ajudante de Jesus. Um feliz sábado para você. No próximo sábado, a gente continua com a nossa escola sabatina. Um super beijo, que você se cuide e cuide de todas as pessoas que estão ao seu redor. Um super beijo, feliz sábado e até semana que vem. Olá amigos, tudo bem? Queremos convidar vocês para iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina. E especialmente, estamos iniciando um tema novo nesse trimestre, como interpretar as Escrituras. E sabendo que os projetos missionários desse trimestre estarão sendo direcionados para a divisão transeuropeia. Participe conosco. Vamos aqui agora iniciarmos o tema dessa semana, onde nós consideraremos a singularidade da Bíblia, né? A palavra de Deus, que é tão importante para a nossa fé, que é tão importante para o nosso estudo. Então, que nós possamos, nesse instante, desenvolvermos aqui uma síntese daquilo que estudamos durante a semana e daquilo que nós colocaremos em prática em nossa vida. Muito bem, para o estudo dessa semana, ao tratar do assunto a singularidade da Bíblia, convidamos você para fazer uma oração nesse instante. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos e pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de estudarmos a lição da Escola Sabatina, e nesse instante pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua presença para nos iluminar para a compreensão dela e de todos aqueles que estarão assistindo neste momento. Pedimos a Tua bênção nesse instante, nós te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema começa no sábado falando sobre a singularidade da Bíblia. Nós poderíamos falar inúmeras características, mas queremos destacar algumas importantes que você precisa saber antes de avançarmos nesse estudo. Essa singularidade vem falando sobre as características de como Deus utilizou pessoas, lugares e características para realizar um todo completo, harmônico, que hoje nós podemos nos servir, que é a palavra de Deus completa. Primeiro, então, nós podemos dizer que ela foi muito abrangente. Ela foi realizada através de pessoas de vários continentes, 3 continentes pelo menos, né? Pessoas de características diferentes, de atividades diferentes, de personalidades diferentes, mas que foram igualmente usadas por Deus para a confecção do cânon sagrado, que são as Escrituras que hoje nós conhecemos, né? Também podemos ver que, de uma maneira poderosa, a influência que ela teve, dada a abrangência que ela alcançou também. Hoje nós podemos conhecer que 95% de todas as línguas do planeta hoje tem o exemplar da Bíblia traduzido para a sua própria língua. Então isso por si só mostra uma singularidade de um livro tão importante que não há nenhuma outra comparação no planeta, né? Podemos também destacar aqui a confiabilidade dela, os aspectos históricos, proféticos, os cumprimentos em que ela atinge. E também nós podemos colocar aqui que, salvo apenas a questão ali do livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1, aonde Deus pessoalmente vem e ele fala os mandamentos, né? É a única parte onde nós vemos a manifestação direta de Deus, onde ele apresenta ali os 10 mandamentos como sendo ali a norma básica para o cristão, para o estilo de vida cristão. Percebemos também que, além de falar naquele momento, ele escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra os mandamentos e depois confiou ali para que Moisés apresentasse então ao povo os princípios fundamentais da sua palavra. Então nós percebemos que aqui no sábado tem essa introdução sobre esse tema tão importante, do qual nós vamos discorrer ao longo da lição aqui nesse dia. Continuando o estudo, na parte de domingo, nós podemos ver ali a palavra viva de Deus. Nós podemos perceber que a Bíblia ela é uma palavra viva. Ela é tão importante que ela
tem evidências claras de que ela tem transformado a vida de inúmeras pessoas ao longo da história. Nós podemos ver pelos personagens bíblicos as suas experiências e podemos ver também nas nossas próprias experiências ou alguém que você conhece. É inevitável que alguém que entre em contato com a palavra de Deus não seja transformado. E nós podemos ver então que Moisés, ali, inspirado por Deus, deixou conselhos importantes para que nós possamos relembrarmos hoje. Então, primeiro, ele, ao relembrar ali tudo aquilo que Deus havia dito e escrito, ele, nos momentos finais ali, em que ele já estava idoso, no momento que ele já sentiu que ele teria que deixar um sucessor, então ele reúne o povo e ele apresenta ali, destaca alguns pontos fundamentais. E nós sabemos que as palavras mais importantes de uma pessoa normalmente são as suas últimas palavras, né? Então ele destaca ali que o povo deveria lembrar-se de todos os feitos divinos, de todos os milagres que Deus havia realizado, de toda a forma como ele vinha conduzindo o seu povo ali através do deserto, com tantas dificuldades, com tantos problemas, e ali ele conseguiu realizar milagres, abriu o Mar Vermelho. Durante o dia ele colocava ali uma nuvem que protegia daquele calor escaldante, e à noite uma coluna de fogo que protegia o povo e os afastava dos perigos ali do deserto. Então essa era uma das características do que Moisés queria destacar para o povo. Outra coisa, ele exortou e aconselhou o povo a buscar, através da palavra, a sabedoria divina. Todos aqueles que buscam, que pesquisam, vão encontrar sabedoria na palavra de Deus. E outra coisa que ele falava, que o povo aplicasse o seu coração às palavras de Deus, que atentassem e seguissem as suas orientações. E uma coisa muito importante, já que naquele momento não havia tantas formas de transmissão desses conhecimentos, ele exortou as famílias, aos pais, para que levasse esse conhecimento aos seus filhos, para que eles também tivessem o compromisso e a responsabilidade de levar à frente todo esse conhecimento, toda essa herança divina de ensino da palavra de Deus. E nós podemos ver em Deuteronômio um texto que diz o seguinte: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Na sequência, nós vamos ver quem escreveu a palavra de Deus e onde ela foi escrita. São detalhes importantes que vai trazer uma maior confiabilidade para você. A Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens. Então vejamos aqui o texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ver aqui o que o texto nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17 também. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vejamos que dentro dessa proposta de estudo da segunda, nós podemos perceber aí quem escreveu. Então nós podemos perceber a diversidade de pessoas que Deus utilizou para escrever. Se formos falar da nacionalidade, nós podemos ver ali judeus e também outras pessoas que não eram dessa linhagem, que foram usadas para escrever. Aonde essas pessoas escreveram? Os mais diversos lugares. Ela foi escrita em palácios, em prisões, pessoas que viviam no exílio. Nós podemos ver aí uma riqueza de detalhes para com as características de cada uma dessas que escreveram a palavra de Deus. E qual era a profissão dessas pessoas? Nós temos os mais diversas pessoas que participaram dessa escrita, né? Então temos ali homens que foram conselheiros, homens que foram pastores, homens que foram pescadores, homens que foram profissionais liberais, enfim, haviam as mais diversas profissões envolvidas. E qual era a idade dessas pessoas? Nós tínhamos pessoas que eram já idosas, experientes, e da mesma forma tivemos também pessoas muito jovens que foram usadas para escrever a palavra de Deus. E a inspiração?
a inspiração que foi utilizada. Haviam pesquisas, como alguns escritores que pesquisaram e escreveram a respeito disso, mas não antes sem ter comprovada todas as evidências disso. Haviam também pensamentos, né, que eram utilizados acerca de algumas questões espirituais, e também haviam as testemunhas oculares, pessoas que viram determinadas coisas e escreveram a respeito com toda a autoridade do seu testemunho. Então nós podemos perceber que há uma variedade em relação a pessoas, a ocupações, a lugares e a idades, onde Deus utiliza todas essas características para poder inspirar essas pessoas, para poder levar a elas a capacidade de poder registrar tudo aquilo que serviria para os nossos dias, que hoje nós podemos nos servir da palavra de Deus e ter a certeza de que realmente ela nos traz aí um legado, traz para nós um conteúdo relevante para a nossa vida, para as nossas práticas comuns e especialmente para as questões espirituais e religiosas. Continuando, na parte de terça-feira, nós podemos perceber que ela tem vários conteúdos, tanto proféticos, históricos, literários. Mas especificamente nós queremos destacar no estudo da lição deste dia a Bíblia como profecia. E nós podemos perceber que 30% do conteúdo da Bíblia vem ali trazendo aspectos proféticos, né? Fazendo com que algumas profecias fossem comprovadas ao longo da história. E nós podemos ver especificamente a mais relevante delas, que era a indicação da vinda do Messias. Nós podemos ver desde Gênesis, onde o Messias seria eternizado ali na sua vinda. Nós podemos ver também em Miqueias, onde o Messias nasceria em Belém de Judá, o local onde ele nasceria. Nós também podemos ver ali no livro de Isaías, no capítulo 53, o relato ali do seu sofrimento, da forma como ele viria, como ele seria maltratado e como ele morreria, inclusive. As indicações claras de que tudo aquilo que estava predito lá no livro de Isaías se cumpriria ali pelos relatos dos escritores do Novo Testamento. Nós também vemos ali em Daniel 9, 26 e 27, um aspecto profético que fala exatamente do momento em que ele seria batizado no ano 27. Ali como um símbolo de que nós deveríamos também seguir aquela ordenança, né? E também percebemos ali em Daniel 9, 27, também uma profecia onde dizia que o Messias seria, então, ele seria morto, ele morreria. E nós podemos comprovar isso ali no Novo Testamento. De modo que a gente pode perceber de que todas as profecias que estavam ali identificadas no Velho Testamento se cumprem literalmente no Novo Testamento. E hoje nós temos o privilégio de, ao estudar a Palavra de Deus, identificarmos essas profecias e também identificarmos o cumprimento delas da forma que elas foram exatamente indicadas. E também nós poderíamos ver ali em Zacarias, no capítulo 9, o Messias entraria em Jerusalém montado ali num jumentinho. E nós podemos ver os relatos e os descritos claros ali no Novo Testamento do cumprimento dessa profecia. De modo que nós podemos considerar que a Bíblia tem vários livros proféticos, vários livros históricos, poéticos, os evangelhos, algumas cartas, mas as profecias são destacadas aqui como uma questão importantíssima para a credibilidade da palavra de Deus. Na continuidade, na quarta-feira, nós podemos também estudar um tema extremamente importante que vem nos falando ali da Bíblia como história. Como professor de história, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a questão da abordagem histórica da Bíblia em relação a vários assuntos. E isso realmente acabou me atraindo para o estudo mais profundo das Escrituras e eu pude ver que as profecias utilizavam ali os aspectos todo históricos para o seu cumprimento. E isso realmente me chamou
muita atenção. E nós podemos ver que, através da história, nós podemos comprovar tanto o cumprimento profético, como Deus utilizou a história para fazer cumprir os seus propósitos, né? Então nós podemos ver, por exemplo, o sepultamento em um túmulo conhecido. Esse é um relato que não há divergência entre as pessoas que estudam a palavra de Deus. Outro aspecto, o túmulo que foi encontrado vazio pelas mulheres. Também é um outro fato que não existe nenhum tipo de divergência. Outro aspecto, a aparição de Jesus após a sua ressurreição. Fato esse que tentaram inclusive ocultar isso nas escrituras ou na história, mas está devidamente comprovado. E outra coisa, a fé dos primeiros discípulos, né? O testemunho daqueles mártires, de homens que passaram a entregar a sua própria vida para poder viver do Evangelho, pregar o Evangelho e compartilhar o Evangelho. Então esses são fatos que são inquestionáveis, que são realmente comprovados através da história. Então a Bíblia também ela é uma fonte histórica de todo o conhecimento e de todo o pensamento. Já na quinta-feira nós podemos abordar o aspecto do poder transformador da Bíblia, né? Nós podemos ver que a palavra de Deus ela tem essa característica. Eu acredito que você também é ou conhece alguém que tenha tido a sua vida transformada pelo poder transformador da palavra de Deus. Eu acredito que à medida em que a pessoa entra em contato com a palavra de Deus, da forma com que ela, sendo iluminada pelo Espírito Santo, à medida em que ela conhece o testemunho de tantas pessoas, as experiências de tantas pessoas vão servir para que ela também desenvolva uma experiência pessoal com Deus. E as Escrituras se tornarão então a base da sua experiência, o fundamento da sua fé. E ela vai poder ver inúmeras pessoas também, na medida da sua comunhão, na medida em que nós desenvolvemos a nossa fé através da nossa frequência, da nossa assistência nas igrejas, nós podemos ver nas comunidades o testemunho de inúmeras pessoas que tiveram a sua vida completamente transformada. Então esse é o poder transformador da palavra de Deus. É inquestionável essa questão, porque nós podemos realmente indicar e saber experimentar isso através da nossa vida, através do nosso convívio, através da nossa relação com Deus e também com os nossos semelhantes. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Esse é um texto do livro Grande Conflito, na página 9. E nós podemos ver que as Escrituras Sagradas foram deixadas para a nossa salvação. Nós podemos perceber que ela deve significar o fundamento da nossa fé. Nós podemos destacar que ela mesmo se interpreta e ela mesmo nos ajuda a conhecer a vontade de Deus e tudo que precisamos para a nossa salvação. Ela nos revela o Filho de Deus como sacrifício único para a nossa salvação e ela nos mostra de que Ele virá em breve para nos buscar e para nos salvar. Esteja pronto, confie na sagrada palavra de Deus. Não deixe de estudá-la diariamente. Eu gostaria de citar um poema para vocês nesse instante. Poema A Bíblia. Contém a mente de Deus, a condição do homem, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. É o guia do viajor, o cajado do peregrino, a espada do soldado e o mapa do cristão. Jesus Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade. Deve encher a mente, guiar os passos e governar o coração. Leia, lenta e frequentemente em oração. Será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezarem o seu sagrado conteúdo.
Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
Vai e vede. História de hoje: ouvidos atentos. Eu sou Sandra Amara Nunes França e esse é o meu marido Jurandir. Me lembro como se fosse hoje, o dia 12 de junho de 2015, dia em que nasceu o nosso filho Lucas José. Nossa emoção era muito grande, porque estava ali em minhas mãos a realização de um sonho. Nosso bebê estava entrando em nossa casa pela primeira vez e acreditávamos que uma nova etapa de muita felicidade estaria iniciando em nossas vidas. Jurandir, graças a Deus chegamos em paz com o nosso bebê. Não vejo a hora de trocar a fraldinha dele e dar o primeiro banho aqui em nossa casa. E eu quero estar junto nesse momento. Olha, já tá chorando, eu tenho que ir lá. Como é comum nessa fase da criança, levei o nosso pequeno Lucas ao hospital para fazer uma série de exames, incluindo o teste de orelhinha. Eu estava muito feliz, porque nosso filho estava crescendo e não apresentava nenhum sinal de enfermidade. Com o passar dos dias, chamei meu marido para revelar uma preocupação. Às vezes eu acho que Lucas ele não escuta. Ele não responde aos sinais, às vezes está fazendo tanto barulho e ele não dá nenhum sinal. Será que ele tem algum problema? Você não levou ele para fazer o teste da orelhinha? O que a médica falou? Pois é, eu percebi que ela ficou com um semblante muito estranho. Aí ela pediu para levar para refazer com 15 dias. E levei Lucas para uma reavaliação médica. E percebi que os testes que a médica fazia eram um pouco demorados. Eu vi em seu semblante um ar de preocupação. A médica tentou me tranquilizar ao me dar a notícia que eu temia. O pequeno Lucas tinha ausência auditiva bilateral e deveria retornar em 3 meses para completar a investigação. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus e seguimos nossa vida. O tempo passou e um dia na igreja o pastor pregou uma mensagem muito poderosa. Nós percebemos que o Espírito Santo estava usando milagrosamente e quando ele fez o apelo, uma frase me chamou a atenção. Algumas pessoas em especial estão clamando por um milagre. E de repente já buscaram em outros momentos, mas entenderam que não buscaram com tanta fé quanto precisariam. Sabe, queridos, não importando o seu problema, se é de ordem familiar, se é de ordem financeira, de repente você está buscando uma cura para a sua saúde, ou mesmo para a saúde de uma outra pessoa próxima de você que você ama, quero te dizer que hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia de você levantar um clamor a Deus, com toda a sua fé, com toda a sua confiança, e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que agora o Senhor há de fazer um milagre em minha vida. E se você de fato naquele momento, eu clamei a Deus em lágrimas: Senhor, segundo os médicos, meu filho é surdo, mas sei também que Tu podes mudar essa situação. Se esta for a Tua vontade, opera um milagre na vida do nosso filho e o cure, em nome de Jesus. Os dias se passaram e eu vi que Lucas estava reagindo aos sons que eu provocava quando brincava com ele. Seria uma grande coincidência ou nosso filho estava começando a ouvir? Imediatamente eu chamei meu marido para que ele também pudesse ver o que estava acontecendo. Ao chegar ao hospital, contamos ao médico a grande novidade e pedimos a ele que fossem feitos novos exames. Mãe, este menino está ouvindo melhor do que eu. Você tem razão. Ele realmente está escutando. Hoje, a vida do Lucas é uma prova de grande amor de Deus pelos seus filhos. Lucas é uma criança saudável e está ouvindo tudo perfeitamente. Sua alegria de viver nos contagia e nos mostra que o nosso Deus é muito poderoso. Laranja, né? E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Vai, vede. Não acredito!
Esqueci de trazer minha oferta de novo. Não se preocupa, cara. Você pode ofertar da mesma forma, mas pelo aplicativo Serve-me. Não conheço. Presta atenção. Eu faço minha adoração por aqui já tem um tempão. Assim não preciso ficar andando com dinheiro na carteira. É muito mais seguro dizimar e ofertar pelo aplicativo. Que da hora, me ensina. Também quero usar. Claro, pega seu celular aí. Agora entra na loja de aplicativos e digita Sete-me. Baixa e instala. Beleza, e agora? Abre o Serve-me e faz seu cadastro. Usa o e-mail cadastrado aqui na secretaria da igreja, hein? Ainda bem que lembro qual foi. Senão teria que perguntar para a secretária ou ligar lá no suporte técnico da associação. Pronto, e agora? Você vai receber o e-mail para ativar seu cadastro. Vê aí na sua caixa de entrada. Opa, chegou! Agora é só concluir o cadastro, voltar no aplicativo, digitar usuário e senha e você já pode ofertar por aqui. E se eu não lembrar da senha? Aí você clica em Esqueci minha senha e vai receber um e-mail para redefinir senha. Bom saber, porque sempre esqueço a senha. Já concluiu o cadastro? Já, irmão. Eu vou ofertar agora mesmo. O legal desse aplicativo é que você pode ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos e extratos. Tudo na palma da mão. É como dizem, o formato é novo, mas a essência é a mesma, de ser fiel a Deus a qualquer preço. Isso é ótimo. Valeu pela dica, Rubens. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. A separação dos pais da Bia. Professora, a Bia tá chorando. Por quê? Eu não sei. Ela começou a chorar agora. Bia, o que aconteceu? Por que você está chorando? Eu tô triste, porque meu pai brigou com a minha mãe e foi embora. Como assim foi embora? Ele foi viajar? Não, Aninha. Ele disse que não vai mais morar comigo e com a minha mãe. Ele foi embora pra sempre. Oh, Bia, minha querida, se acalme. Seu pai não foi embora pra sempre. Foi sim, professora. Eu sei que ele foi embora porque ele até já levou as roupas numa mala. Mas por que ele foi embora, Bia? Eu não sei. Mas eu acho que ele deve ter ficado bravo porque eu fiz alguma coisa errada. Bia, você não fez nada de errado. Seu pai não mudou de casa por sua causa. Ele ama muito você. Será, professora? Ama sim, Bia. Eu tô triste, porque já tá quase na hora de ir embora. E eu acho que meu papai não vai vir me buscar hoje como todos os dias. Não se preocupe. Quando chegar a hora de ir embora, seu papai estará te esperando. Bia, olha quem está te esperando lá no portão da escola. Papai! Eu achei que não ia vir me buscar. Eu tava com tanta saudade. Chegamos. Oi, mamãe. Oi, Aninha. Como foi a aula hoje?
Foi muito legal, mas a Bia estava chorando muito. Sério? Por quê? O que aconteceu com ela? Ela disse que o pai dela foi embora de casa e não vai mais morar com ela e a mãe dela. É mesmo? Por isso ela estava tão triste. Ela disse que deve ter feito alguma coisa errada e por isso o pai dela foi embora. Mas isso não é verdade, não é culpa dela. Então por que ele foi embora? Eu não sei, Aninha, mas às vezes isso acontece com os pais. Eles começam a não se entender muito bem e resolvem viver separados. Entendi. Papai? Sim? Por que os pais às vezes se separam? É tão triste. Olha, filha, esta é uma pergunta muito difícil de responder. Mas eu vou tentar. Você se lembra quando a Clarinha derrubou o lanche do Arthur no chão? Lembro sim. Ele ficou muito bravo e não queria perdoar a Clarinha. Pois é. Às vezes alguns pais começam a discutir e essa discussão vira uma briga. Mas eles não querem se perdoar. Um começa a magoar o outro até um ponto em que não conseguem mais viver juntos, porque não conseguem mais ser felizes. Entendi. Quer dizer que não é culpa dos filhos? De jeito nenhum. Os pais sempre vão amar os filhos, mesmo que eles estejam separados. É por isso que o pai da Bia não esqueceu dela hoje na escola. Mesmo não morando mais com ela, ele ama a Bia. É isso aí, filha. Mamãe, eu não consigo parar de pensar na Bia. Por quê, filha? É que eu queria tanto que o papai e a mamãe dela se perdoassem e voltassem a morar na mesma casa. Aninha, esta é uma decisão que eles têm que tomar. Mas eu queria fazer alguma coisa. Aninha, existe alguém muito especial que pode fazer as famílias serem muito felizes. Eu sei quem é, papai. É Jesus. Eu vi na TV Novo Tempo. Isso mesmo. Jesus pode nos ensinar a amar, respeitar e perdoar as pessoas da nossa família. É por isso que o papai e eu somos anjos da esperança, para ajudar a TV Novo Tempo a mostrar Jesus para as famílias. Então, sendo anjinho da esperança, eu também estou ajudando as famílias a conhecerem a Jesus? Está sim, Aninha. Yes! É por isso que eu amo ser anjinho da esperança. Querido Papai do Céu, por favor, cuida da minha família, mas cuida também da Bia e da família dela. Em nome de Jesus, amém. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz e assim vou viver para servir. Senhor, conhece
onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Olá, tudo bem? Estamos mais um sábado de quarentena, separados fisicamente, mas espiritualmente podemos estar juntos através desse momento de culto. E eu estou feliz por receber você nesta manhã de sábado ou qualquer outro dia que você escolheu assistir esse vídeo. Esse é um culto preparado com muito carinho pelo Distrito do Castelo, que compõe as igrejas do Castelo, Barão Geraldo, Jardim dos Oliveiras e Bosque das Palmeiras, às quais eu envio o meu abraço virtual, muito carinhoso, nesta manhã de sábado. Que Deus possa tocar no seu coração e que a sua família possa ser abençoada nesse dia especial. Espero que em breve nós possamos estar nos reunindo novamente na igreja, fisicamente. Mas enquanto esse dia não chega, vamos compartilhando fé, oração e experiências espirituais uns com os outros, tá bom? Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em João capítulo 16, verso 3. João capítulo 16, verso 33, perdão. Nós vamos ler aqui o texto, parece que é o terceiro sermão de uma série que nós começamos há 3 sábados atrás. No primeiro sábado, nós convidamos você a olhar para cima. No segundo sábado, sábado passado, convidamos você para olhar ao seu redor, sendo uma luz, amor a quem precisa, amar a quem precisa. E hoje,
eu quero convidar você para olhar para as promessas de Deus. Olhe para as promessas. João capítulo 16, verso 33, é o texto que vai servir de base para o nosso estudo de hoje. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus para estudarmos a sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo estando nós na nossa casa hoje, impossibilitados de estarmos na tua casa, o Senhor escolheu fazer morada entre nós. E obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um desses amigos e amigas que estão me ouvindo, me assistindo nesse momento. Toque nestes corações, fale, Senhor Deus, por favor, fale a cada uma dessas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. João capítulo 16, verso 33 diz assim, palavras de Jesus para você. Estas coisas eu vos tenho dito para que você tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que promessa maravilhosa. No mundo você vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar provação, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas têm comparado o que está acontecendo no nosso mundo com as pragas do Egito. Isso nos leva a uma interessante interpretação. Durante o período das 10 pragas do Egito, exceto a última praga, as outras 9, o povo de Israel ficou imune. Tenho visto várias postagens e frases de efeito dizendo para a gente confiar em Deus que a praga não vai chegar na nossa tenda. No entanto, primeiramente eu quero dizer que se a gente não seguir os protocolos de segurança, essa promessa de Deus não é para nós. A gente precisa seguir os protocolos que foram estabelecidos, que visam proteger você, o seu lar e as pessoas da nossa comunidade. Deus age no nosso mundo usando a sabedoria e a capacidade do homem para descobrir vacinas e procedimentos que possam inibir a presença do vírus invasor. E isso não deixa de ser o cumprimento das promessas de Deus. Por exemplo, Deus faz milagres também através da maravilhosa equipe médica, equipe de pessoas ligadas à área de saúde, cientistas, os quais Ele tem iluminado para descobrir curas e vacinas que possam dar uma solução para esse grande problema. Isso não deixa de ser um milagre. Digo isso para que a gente entenda que a Bíblia não promete um mundo sem dificuldades. No texto que a gente leu há pouco, Deus deixa claro que no mundo nós vamos passar por aflições. Eu não posso garantir a você que se você tem uma fé profunda em Deus, você está imune a este vírus, ao coronavírus. Porque Deus nem sempre nos livra dos problemas, mas algumas vezes Deus escolhe nos livrar nos problemas. Isso não quer dizer que é inútil pedir a Deus que nos livre do problema. Isso apenas quer dizer que Deus cuida de você, não importa a circunstância. Talvez eu possa estar falando agora para alguém que está enfrentando o Covid-19, que está lutando, que está padecendo, que está enfrentando essa doença terrível. Deus nunca nos desampara. E a promessa dele, no texto que a gente leu, é que em todos os momentos, sejam bons ou sejam ruins, Ele está do nosso lado. Mas existem 3 lições que a gente pode aprender, olhando para o texto que a gente leu hoje e olhando para a situação que estamos enfrentando. Primeiro, problemas são maneiras pelas quais Deus nos ajuda a depender mais dEle e menos de nós mesmos. Deus não causou a crise do coronavírus, mas Ele usa essa crise para mostrar que não dá para confiar nas instituições humanas como uma garantia de paz e tranquilidade. Se na nossa vida nunca acontecesse nada de ruim, provavelmente a gente já teria perdido a nossa fé. Mas diante dessa crise que estamos passando, temos a garantia de que Deus está no controle da vida e da situação. Então, aprendemos a confiar menos nos homens e em nós mesmos e mais nele. Segunda lição: os problemas
São maneiras que Deus usa para fortalecer a nossa fé. O ouro, ele é purificado quando ele é colocado no fogo. Nas tempestades da nossa vida, a fé é fortalecida, porque Deus age mesmo no meio da fornalha. Ter fé quando tudo é fácil é tranquilo, mas ter fé diante de uma situação que foge totalmente ao controle do homem e onde não existe solução humana é algo muito mais difícil. Fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver, mas ainda que a gente não possa ver, Ele está agindo. A terceira lição que os problemas nos ensinam é que problemas são maneiras que Deus usa para mostrar que o que nós mais precisamos é Ele. Olha que pensamento profundo. A nossa maior necessidade é da pessoa dele fazendo parte da nossa vida. O texto bíblico diz que Jesus passou por problemas. O texto diz que Jesus sabe o que é estar em perigo. Jesus sabe o que é estar na iminência da morte. Ele sabe o que é ter a vida em risco. Ele já sentiu o gosto amargo da morte quando ela fica bem perto. Mas Ele dá uma garantia para você e para mim. E a garantia dele é que Ele venceu e você também pode vencer. A promessa não é que nós não vamos passar pelo problema. A promessa é que mesmo que a gente passe, Ele sempre vai estar do nosso lado. E Ele nunca vai nos desamparar. Então, qual é a resposta de Deus para nós hoje? Bem, a resposta de Deus para nós hoje está em Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A promessa de Deus para você hoje é paz. E paz, sinceramente, é o que a gente mais precisa. A paz de Deus é diferente da paz do homem. A paz do homem depende de tudo que acontece ao meu redor para que eu tenha paz. Mas a paz de Deus independe do que acontece ao meu redor. Pode cair o mundo, como diz aquela música. Pode cair o mundo e eu estou em paz. A paz de Deus depende do que acontece aqui dentro do meu coração. No Getsemane, Jesus estava em luta. Quando foi preso, ele estava em paz. Quando Jesus teve a certeza de que o caminho que Deus traçara era o caminho que Deus nunca iria desampará-lo, ele ficou em paz. A paz de Deus guarda o coração, porque te mantém firme na fé em Cristo Jesus. Sua fé não é abalada, mas a paz de Deus também tem o poder de guardar a sua mente, para que a sua ansiedade e as suas preocupações também sejam controladas. Porque é isso que diz o texto bíblico: a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. Não é apenas o seu coração, mas é também a sua mente. Guarda a sua mente para que a ansiedade e preocupação sejam controladas. A paz de Deus é a resposta para qualquer problema que você esteja passando hoje. Mesmo que seja um problema humanamente sem solução, a paz de Deus é o que você mais precisa hoje. Quem experimenta a sua paz não é e nunca será abalado. Está precisando de paz hoje? Ouça a voz de Jesus nesse texto que lhe diz: se você passar por problemas, não fique desanimado, não fique preocupado, porque Ele também passou. E se Ele venceu, você também pode vencer. Certa vez, um rei encomendou a 2 famosos pintores um quadro cujo tema fosse a paz. Além de garantir que iria comprar os 2 quadros, o rei anunciou que daria um extra para o artista que melhor retratasse a paz. No tempo marcado, eles trouxeram suas pinturas. O primeiro retratava um lago sereno, espelhando altas e pacíficas montanhas à sua volta, encimado por um céu azul com nuvens brancas como algodão, e todos os que viam aquele quadro
achavam que era um perfeito retrato da paz. O outro quadro também tinha montanhas, mas eram escarpadas e calvas. O céu ameaçador derramava chuvas e relâmpagos. Da encosta da montanha caía uma cachoeira espumante. Não parecia nada pacífica. Mas o rei, experimentado nas artes, olhou com vagar e viu ao lado da cachoeira um pequeno ninho numa fenda da rocha. E ali, a mamãe pássaro e o seu filhote repousando em segurança. O rei escolheu o segundo quadro como um retrato mais perfeito da paz. Sabe por quê? Assim disse o rei: porque paz não significa estar no lugar onde não há barulho ou problemas. Paz é um estado de espírito. É a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda assim manter a calma do coração. Por tudo que você conhece, pelo Deus que você serve, pelas promessas que estão diante de nós, promessas de um mundo melhor, promessas da volta de Jesus, você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar desesperado, porque paz é a tranquilidade, é a calma do coração, no meio de todos os problemas, porque a gente sabe quem está ao nosso lado e quem nunca nos desampara. Nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, eu quero convidar você para entregar as suas preocupações àquele que já passou pelos problemas e sabe como resolvê-los. Deposita a tua confiança nele, porque ele cuida de você. E no tempo certo, na hora certa, ele vai acalmar o seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa alcançar o seu coração e a sua mente nesse dia. É minha oração. Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Senhor, eu quero pedir nesse momento, nesse instante, quando teus filhos me escutam através desse canal de comunicação da internet, eu quero clamar, Senhor Deus, que o Senhor conceda tranquilidade e paz a cada um desses corações. Estamos vivendo momentos muito difíceis, Senhor Deus, mas existe uma promessa. O Senhor não vai nos livrar de todos os problemas, mas o Senhor vai nos livrar nos problemas. E o Senhor nunca vai nos desamparar. Sempre estará ao nosso lado. Então hoje eu te peço e clamo a Ti, esteja ao lado de cada um dos Teus filhos. Esteja, por favor, Senhor Deus, ao lado de cada um daqueles que estão sofrendo, estão enfrentando a dor, a angústia, o sofrimento, a perda, quem sabe a doença. Visita, Senhor Deus, esse teu filho, essa tua filha, e conceda a tua paz. E que a certeza, Senhor Deus, da volta de Jesus, a certeza das tuas promessas, possam amparar e consolar o nosso coração. E fica conosco. Nós pedimos isso não porque mereçamos, mas porque precisamos de Ti. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz.
os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho